Será que o Natal, como celebramos hoje, tem base na Bíblia? Ou será que suas origens escondem uma verdade muito mais complexa e até mesmo preocupante? Hoje, vamos mergulhar fundo nos mistérios que cercam o 25 de dezembro, conectando a Bíblia, a história e até mesmo a antiga tradição etíope do livro de Enoque. Este não é um vídeo para condenar, mas para abrir os olhos e convidar à reflexão. Primeiro, vamos ao ponto mais óbvio: a data. A Bíblia simplesmente não diz quando Jesus nasceu. Pelo contrário, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nos conta que havia pastores no campo com seus rebanhos durante a noite. Qualquer pessoa que conheça o clima da Judéia em dezembro sabe que isso é muito improvável. O frio e as chuvas tornariam essa prática impossível. Então, de onde veio a data? A própria Bíblia nos dá pistas. Em Lucas 1, ficamos sabendo que Zacarias, pai de João Batista, servia no templo segundo a ordem sacerdotal de Abias. Fazendo os cálculos baseados no calendário sacerdotal de 1 Crônicas 24, a concepção de João Batista teria ocorrido por volta de junho. Como Jesus foi concebido 6 meses depois, seu nascimento provavelmente aconteceu entre setembro e outubro, coincidindo com as grandes festas judaicas de outono, como a Festa dos Tabernáculos. A conclusão é clara. O 25 de dezembro não tem nenhuma origem nos ensinamentos dos apóstolos ou nos textos sagrados. Isso nos leva ao segundo ponto: a Igreja primitiva. Os primeiros cristãos simplesmente não celebravam o Natal. Para eles, o foco estava na morte, e principalmente na ressurreição de Cristo, como Paulo deixa claro em 1 Coríntios 15. A única celebração que Jesus instituiu foi a ceia, um memorial de seu sacrifício. Curiosamente, as duas únicas vezes que a Bíblia menciona celebrações de aniversário são associadas a governantes pagãos e tiranos. O faraó, no livro de Gênesis, e o rei Herodes, em Mateus, durante a festa que levou à morte de João Batista. A perspectiva bíblica sugere que comemorar nascimentos era um costume de reis e de pagãos, não uma prática da fé hebraica ou cristã primitiva. Então, se não vem da Bíblia nem dos primeiros cristãos, de onde veio o 25 de dezembro? A resposta está na história de Roma. Nessa data, o Império Romano celebrava a festa do Sol Invictus, o Sol Invicto, o Deus Sol. Era o solstício de inverno, o dia em que o Sol, após atingir seu ponto mais baixo no céu, começava a renascer, com os dias ficando mais longos. Cultos solares, como o mitraísmo, estavam em alta. Quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, a estratégia foi adaptar datas pagãs para facilitar a conversão das massas. Mas essa mistura entra em conflito direto com a Bíblia. Deus condena explicitamente o culto ao sol em Deuteronômio e em Ezequiel, onde o profeta vê, horrorizado, sacerdotes no templo virando as costas para Deus e adorando o sol. Jesus é chamado de a luz do mundo, mas como uma oposição à escuridão da idolatria, não como uma continuação dela. A luz bíblica e o sol pagão são conceitos opostos. E a árvore de Natal? Muitos apontam para uma passagem impressionante em Jeremias, capítulo 10, que diz: "Não aprendais o caminho dos gentios, porque os costumes dos povos são vaidade." O texto continua descrevendo o ato de cortar uma árvore na floresta, enfeitá-la com prata e ouro, e fixá-la com pregos e martelos para que não caia. A semelhança é inegável. Embora alguns argumentem que o contexto era diferente, o princípio espiritual é atemporal. Misturar símbolos e práticas de adoração pagã com a fé no Deus da Bíblia é algo que ele repetidamente condena. E o que dizer do Papai Noel? Essa figura simpática é um exemplo clássico de sincretismo. Ele combina elementos de São Nicolau, um bispo cristão conhecido por sua caridade, com características de Odin, o principal deus da mitologia nórdica. Odin era descrito com uma longa barba branca, voava pelos céus em seu cavalo de 8 patas durante o solstício de inverno e observava o comportamento das pessoas. A figura do Papai Noel moderno é uma construção híbrida. O problema espiritual aqui é profundo. Como diz Isaías 42, Deus não divide a sua glória com ninguém. E Jesus nos ensinou em Mateus 6 que não se pode servir a 2 senhores.
Para muitas crianças e até adultos, a figura do Papai Noel acaba ofuscando e substituindo Cristo como o verdadeiro centro e razão da época. Esse alerta contra a mistura de cultos, chamada de sincretismo, é um dos temas mais consistentes de toda a Bíblia. Desde os 10 mandamentos em Êxodo, que proíbem ter outros deuses, até Deuteronômio, que ordena não adorar a Deus da mesma maneira que os povos pagãos adoram seus ídolos. No Novo Testamento, Paulo nos adverte em 2 Coríntios a não nos prendermos a um jugo desigual com incrédulos, perguntando: que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o diabo? O livro do Apocalipse culmina com um chamado urgente. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados. A mensagem é constante e clara. A pureza na adoração é fundamental. Agora, vamos aprofundar ainda mais, explorando uma fonte antiga e fascinante. O livro de Enoque, um texto reverenciado na tradição etíope. O livro de Enoque, especialmente nos seus primeiros capítulos, descreve como anjos caídos ensinaram à humanidade práticas proibidas, como a astrologia e o culto aos astros celestes. Eles introduziram calendários distorcidos, que levaram a humanidade a venerar o Sol e a Lua. Enoque, capítulo 80, traz uma profecia impressionante. Os tempos serão alterados, e os homens errarão nos anos. Essa passagem fala de uma confusão espiritual institucionalizada, onde as festas sagradas são celebradas fora do tempo designado por Deus. Essa crítica enoquiana ecoa perfeitamente o alerta bíblico. A alteração do calendário sagrado para se alinhar com cultos solares é exatamente o que vemos na história da criação do Natal em 25 de dezembro. Então, qual é a conclusão teológica de tudo isso? A celebração do Natal, como a conhecemos, não nasceu da Bíblia. Ela surgiu de uma adaptação político-religiosa, um compromisso para cristianizar um império pagão. Ao fazer isso, incorporou símbolos solares e pagãos que são diretamente condenados nas Escrituras. Inevitavelmente, essa tradição acabou, em muitos aspectos, substituindo o foco em Cristo por figuras e costumes seculares. Tanto a mensagem bíblica quanto a advertência enoquiana apontam para a mesma verdade central. Deus deseja uma adoração pura, sem misturas. Ele não aceita uma fé que tenta servir a Ele e, ao mesmo tempo, se apegar aos costumes dos povos que adoravam outros deuses. Refletir sobre essas origens não é sobre perder a fé, mas sobre purificá-la, buscando uma conexão mais autêntica e verdadeira com o Criador, exatamente como Ele pediu para ser adorado. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada profunda pela história e pela fé. Se este conteúdo te fez pensar, deixe seu comentário, curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais investigações que vão além do véu do tempo. Até a próxima!